Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu vou iniciar o capítulo 9, então, do estudo do Apocalipse, só usando o versículo 13, antes ainda do capítulo 8, porque ele tem uma coisa que vai direto com as outras próximas 3 trombetas, tá? Então, vamos lá. Capítulo 8 do Apocalipse, versículo 13. Enquanto eu observava, ouvi um anjo que voava no ar gritar em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques de trombeta prestes a serem tocados pelos outros 3 anjos. Lembrando que aqui passou as primeiras 4 trombetas. Vamos lá. Aqui são os 3 ai das trombetas. Tipo coitados deles que vão passar pelas próximas 3. Porque as primeiras 4, elas foram direcionadas à natureza. Essas últimas 3, elas já são consideradas piores porque elas são direcionadas diretamente à humanidade. Aqui é tipo um aviso de Deus, né? Por causa de sua misericórdia. Porque será praticamente a última chance de se arrependerem. Não porque não vão poder, mas porque não vão querer, possivelmente. Seus corações vão ficar muito endurecidos. Então agora sim, capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela cair do céu para a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo. Estrela se refere a anjo, assim como foi no capítulo 1. As 7 estrelas na mão direita, que eram os anjos, né, e cair no grego significa descer. Então aqui é um anjo descendo do céu para a terra. Muitos acham que se trata de um anjo caído porque o diabo e seus anjos caíram do céu, só que não é. Deus nunca daria chaves a eles de nada, né? Os judeus acreditavam que esse abismo levava a um certo compartimento do inferno, que de acordo com eles tem 3 lugares diferentes no inferno. O primeiro é o Tártaro, onde os anjos caídos que deixaram sua habitação ficavam. Para quem viu os vídeos dos anjos, né? Deixar a habitação é diferente de ser expulso. Se refere aos anjos que tiveram relações com as mulheres e tiveram os gigantes. 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou na cadeia das trevas para serem reservados ao julgamento. A palavra inferno aqui não é Hades, que se refere ao inferno, mas a palavra Tártaro, um lugar diferente. Segundo, o Hades ou Sheol, né, que basicamente o Sheol acho que é o hebraico e o Hades é o grego. É dividido em 2 partes. O lugar de tormento, que é o que a gente conhece como inferno, e o seio de Abraão, né, que seria o mundo dos mortos, onde quem seguia a lei de Deus no Antigo Testamento ia antes de Jesus pagar os pecados. E aí o terceiro é o abismo, onde certos demônios são mantidos. Lucas 8, 30 a 31. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Legião, ele respondeu, pois estava cheio de muitos demônios. Os demônios imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Seria onde Satanás ficaria acorrentado por 1000 anos depois da tribulação. Então o anjo está com a chave para esse abismo. Versículo 2. E ele abriu o abismo, e saiu da cova uma fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça da cova. Saiu fumaça porque o inferno é como uma grande fornalha, e é um lugar de fogo independente do compartimento. Versículo 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como tem poder os escorpiões da terra. Aqui entra um negócio muita gente diz que esses gafanhotos, eles não são demônios, mas que João estava falando dos helicópteros, né? Que seriam os helicópteros. Eu vou mostrar o porquê que eu acho que de fato são demônios e não helicópteros. Primeiro, esses gafanhotos, eles são demônios por quê? Porque eles vêm junto do lugar que vem essa fumaça, que é o abismo. Como é que helicóptero vai sair de lá? Demônios vão ser soltos na terra. Possivelmente esses são os piores dos piores. A eles é dado permissão para fazer o que eles fazem naturalmente, atacar e atormentar. Só que com algumas restrições, porque eles senão iam destruir tudo. Versículos 4 e 5. E foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus na testa. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que fossem atormentados por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere um homem. Vamos lá.
Para começar, se um helicóptero atacasse uma pessoa, não ia sobreviver, né? Não ia só atormentar. 5 meses foram dados. Esse é o tempo que uma temporada de gafanhotos dura. Pode ser que os demônios estejam possuindo os gafanhotos e só ganharam 5 meses pelo tempo que eles vivem, né, e podem possuir seus corpos. E esses gafanhotos demoníacos vão picar como escorpiões. Ou talvez seja apenas a forma que os demônios tomaram, porque alguns versículos à frente falam sobre sua aparência. Os demônios podem assumir aparências diversas e bizarras. Versículo 6. E naqueles dias os homens procurarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. A dor vai ser tão forte que as pessoas vão desejar morrer. A palavra procurarão significa no original pensar sobre, meditar, ou seja, quem for picado vai passar esses 5 meses pensando que seria melhor morrer e acabar logo com isso do que continuar assim. Só que talvez eles não vão ter coragem, justamente porque, né, vão estar pensando sobre. Podem até tentar, mas a morte vai fugir deles, né? Seja lá como isso for funcionar. Nem que seja no último momento, mas vão desistir de se matar. Versículos 7 a 10. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a batalha. E sobre as suas cabeças havia coroa semelhante a ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Rostos, né? E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham coraças, como coraças de ferro, e o som das suas asas era como o som de carros de muitos cavalos correndo para a batalha. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e havia ferrões nas suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens durante 5 meses. É justamente nessa passagem aqui que muitos acham do porquê que esses gafanhotos se tratam de helicópteros, né? Pelos cabelos de mulher, que seriam as hélices, e o barulho de quando voam. Só que eles têm um rosto antropomórfico, ou seja, de várias características juntas. E é dito que eles sabem distinguir quem tem o selo de Deus e quem não tem, ou seja, eles são inteligentes. Né? Como é que os helicópteros vão fazer isso? Fora que acabou de falar que eles não eram para atacar as plantas, só que os homens. Por que helicópteros se preocupariam com isso? Ou o piloto, né? E outra, se errar um tiro, se acertar... Primeiro, se acertar ele não vai atormentar, ele vai matar. E se errar, vai danificar uma possível grama, árvore, enfim, né? Não faz muito sentido. Suas coraças, no original, diz que seu tórax é como coraça de ferro. Ou seja, esses gafanhotos seriam muito difíceis ou impossíveis de matar e não vai dar para pisar em cima e esmagar. E vão ter caudas de escorpião. Sua aparência vai ser bizarra. E dizem que as piores picadas de escorpião são a sensação de queimar o corpo inteiro por dias. Imagina de um bicho sobrenatural. E agora, basicamente a prova de que não são helicópteros. Versículo 11. O seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, o destruidor. Tá aí porque não se trata de helicóptero. Helicóptero não tem rei. Demônios têm, né? Não são também gafanhotos comuns, só que são criaturas demoníacas. Provérbios 30, 27, gafanhotos, eles não têm rei, mas eles marcham em formação. Tá aí, não é gafanhoto comum, porque eles não têm rei, e helicóptero também não tem rei. E por que João deu os nomes, tanto em hebraico como em grego? Para dizer que não importa se for judeu ou gentil, se não tiver o selo de Deus, será atormentado por eles. Agora umas curiosidadezinhas. Apollyon lembra o deus grego Apolo. A mitologia grega, onde deuses tinham filhos com humanas, né, anjos e humanas, heróis da antiguidade, como a Bíblia chama, e semideuses, gigantes, né? Apolo é conhecido como o mais bonito dos deuses. Lúcifer é o mais bonito anjo criado. Apolo tem cabelos compridos, como o rei Apollyon dos gafanhotos é chamado, né? Tem os cabelos de mulher. E é chamado de destruidor. Lúcifer é destruidor. Toda mitologia por aí, tudo criado por anjos caídos e demônios. Estátuas, símbolos, ídolos, é tudo demônio por trás. Até santo. Demônios, como eu já disse, são os espíritos desencarnados dos gigantes, tá? Demônios são os filhos de anjos caídos e humanos. E versículo 12, já passou o primeiro ai, 2 outros ais ainda estão por vir. Então vamos pegar um ai por vídeo, possivelmente. Então, Deus abençoe, pessoal. Até o próximo vídeo.